E depois de ontem termos mostrado aqui denúncias das esposas de pastores angolanos da IURD, hoje vamos apresentar revelações sobre a Fogueira Santa e a situação precária em que vivem muitos pastores angolanos. A Universal do Reino de Deus é das maiores igrejas em Angola. Só de templos e locais de cultos tem 227 em todo o país e conta com cerca de 250 mil fiéis. Nasce em Luanda, onde a Universal está em força maior, com 6 catedrais e uma em construção. Uma destas catedrais, por domingo, por exemplo, arrecadava só de ofertas muito perto dos 50 milhões de kwanzas. Isso sem falar dos milhões da Fogueira Santa. Você era ensinado a como tirar o dinheiro das pessoas, por exemplo, na Fogueira Santa. Você tem que chorar. Olha, você tem que inventar isso. Você tem que mostrar testemunhos disso, daquilo. Quer dizer, situações que você sabia que eram apenas para convencer as pessoas a darem. E era triste, você tem um teto. Cada Fogueira Santa você tem um teto a atingir. Se você não dar esse X, você é removido do lugar em que está. Você é humilhado em frente dos outros colegas, porque você não chegou até a meta, a famosa meta, até o teto que é estipulado na igreja pela liderança. Eu considero isso ato desumano. Os escândalos financeiros da Igreja Universal datam de há muitos anos. Numa reportagem em 1995, a TV Globo mostrou o bispo Edir Macedo ensinar pastores e bispos a tirar dinheiro dos fiéis. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Bem-sucedida financeiramente, há 25 anos em Angola, a Igreja Universal do Reino de Deus não construiu um único hospital, muito menos uma escola ou universidade. Não temos escolas, não temos postos médicos, não temos com participação em nada. A igreja não faz nada pela sociedade. O que a igreja tem para a sociedade? Igrejas. A igreja tem para a sociedade igrejas. A vida dos pastores angolanos levanta algumas preocupações. 2 famílias de pastores angolanos podem partilhar o mesmo apartamento. Cozinhamos separados. O que você vai querer não é o que eu vou querer. No mesmo fogão? No mesmo fogão. Vocês fazem como para poder intercambiar? Outra acende outra panela, outra acende outra panela. A minha filha é menina, ele é rapaz. E nessa fase haviam casas livres. Fomos ao Patriota no condomínio dos pastores. Quem vive aqui alega ter restrições dentro da própria casa. Às vezes a casa já encontra mal, feia, os sofás sujos, terrível. Mas você quando sai, se não foi com a tua cara e já estás de castigo, és obrigada a você arranjar aquele cadeirão. O pastor angolano, por exemplo, não pode levar a sua família, sua mãe e seu pai na sua casa, na casa dele, para sentar um final de semana e estar lá, conviver, porque é proibido. Nós somos africanos. E como lhe dizia, eu faço. A minha mãe vai à minha casa, sim, mas é a revelia. Quando perguntamos por que razão apenas hoje fazem tantas revelações, a resposta leva-nos a pensar na capacidade que a doutrina religiosa tem para comandar a mente humana. O único erro que eu e as minhas irmãs e os bispos, pastores angolanos cometeram é ter acreditado cegamente na doutrina brasileira. Cegamente. Nós acreditamos sem questionar. Por muitos anos nós fizemos muita coisa. Eu costumo dizer que quando a coisa sobe à superfície é porque lá embaixo muita coisa se fez. No bairro Popular, encontramos este jovem pastor doente, alegadamente abandonado pela liderança brasileira por não ter aceito fazer a vasectomia. Lembrar que por eu ter negado a fazer a vasectomia e também
ter aceito a causa da reforma, excluíram a minha noiva da reunião. Da reunião, uma aula que se faz das noivas para casamento. Excluíram. Vive com os pais, sem assistência da igreja. Há uma grande decepção, muita, porque desde cedo nós acreditamos neles. Nós demos nosso voto de confiança. Tudo que nos mandavam fazer, nós fazíamos. Até metas grandes. Nas igrejas nós fazíamos. Há uma igreja que eu estava, em que o mês era 1.200.000. 1.200.000. Eu apresentava. No Grafanil Bar, João Filipe, pastor há 16 anos, vive na igreja por ser solteiro. Aqui é o quarto, como o senhor vejam, aqui estão as minhas coisas, que eu durmo aqui, que é o meu quarto, onde eu durmo, onde eu passo as minhas noites. As condições são preocupantes. Aqui é a nossa cozinha, onde fizemos as nossas refeições, como os senhores estão a ver. Bispo Ferraz é angolano, fala em nome da Igreja Universal e refuta todas as acusações. Não existem maus tratos. Tem poucas, eu posso afirmar que tem poucas instituições que dão o tratamento que a igreja dá aos pastores. E nós podemos provar. Eu sou bispo angolano e temos bispo brasileiro, as mesmas condições que eu tenho, os bispos brasileiros têm a mesma. Há dias, visivelmente revoltado, Edir Macedo amaldiçoou os pastores angolanos e todas as suas gerações. Sempre houve rebeldes lá em Angola. Então eles carregam a imagem do terreno, a imagem da rebelião, da rebeldia. Estes já estão amaldiçoados. A maldição já está na vida deles. Ele nunca nos valorizou. Ele nunca nos respeitou. Ele simplesmente nos usou. Essa é a verdade. Nós só fomos usados. Por isso é que ele nos amaldiçoou sem dor. Qual pai amaldiçoaria o teu filho? Por mais que o teu filho fosse rebelde? Nenhum. Ele só provou que ele não é nosso pai. Ele não é nosso líder. Ele não está nem aí se nós vamos morrer. Ele não está nem aí. Diante de tantos conflitos, talvez um salmo fosse capaz de devolver a paz na igreja. Ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E em instantes o Paulo Duda conversou com o pastor Alex Brogognoli, ex-pastor da IURD, que defendeu que as mudanças na direção da Igreja são necessárias e inevitáveis em função dos últimos acontecimentos. Nesta conversa por videoconferência, o antigo pastor da Igreja Universal do Reino de Deus diz que tem acompanhado com perplexidade a atitude da direção central da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil e ressalta que está do lado dos pastores angolanos. Eu tenho acompanhado os acontecimentos e estou aqui, eu quero contribuir, quero dar minha opinião daquilo que eu tenho visto, né, do que tem acontecido aí na Angola em relação aos pastores angolanos e aos pastores brasileiros. O pastor, que agora professa outra religião, diz que as mudanças na direção da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola são necessárias, a julgar pelos últimos acontecimentos registrados no país. Particularmente, eu tenho acompanhado, e particularmente a minha opinião é que os pastores angolanos eles estão corretos em suas atitudes, pelo fato de sofrerem muita opressão, muita injustiça, e por essa razão eu apoio hoje a reforma da Igreja Universal aí na Angola. A postura do bispo Edir Macedo, que diz amaldiçoar o povo angolano, também é vista pelo ex-pastor da IURD como um ato contra os princípios de quem diz servir Deus. Eu, como brasileiro, residente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu sou totalmente contra, porque a palavra de Deus
ela é, e nós, homens de Deus, somos instruídos por Deus para abençoar e não para amaldiçoar. Então, na minha opinião, a atitude dele foi incorreta. Os argumentos de quem teve que deixar a Igreja Universal do Reino de Deus pela postura intransigente da direção da congregação, liderada por Edir Macedo.